Começa agora mais um podcast da PIB Rio de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da PIB Rio de Deus. Hoje eu quero estrear um quadro chamado Biblicamente, onde nós vamos, pela graça de Deus, aí discorrer sobre alguns assuntos, sempre pensando de modo bíblico, quando falarmos a respeito de algo. E hoje eu quero falar sobre o assunto cristão, você não é inútil. Por que cristão, você não é inútil? Porque é muito comum na caminhada cristã as pessoas se sentirem inúteis, sem forças para continuar ou até mesmo sentir que não estão produzindo alguma coisa para Deus. E para isso, eu quero meditar aqui em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 11, que diz assim: Só Lucas está comigo, toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Bom, o apóstolo Paulo está preso, sabe que a sua morte se aproxima, mas ele deseja ver o jovem Marcos, dizendo que ele é uma pessoa muito útil para o ministério. Mas por que o apóstolo Paulo disse que Marcos era útil para o ministério? O que aconteceu? Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma passagem no capítulo 13 e o verso 13, onde Paulo está discursando na sinagoga e enfrenta muita oposição dos judeus. E o texto diz: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O João aqui é o mesmo Marcos. Sim, é o Marcos que é o motivo da contenda e é o mesmo que é dito a respeito dele que ele seria uma pessoa útil para o ministério. Bom, frequentemente quando vamos em uma loja, um supermercado ou fazemos alguma compra pela internet, nós logo pensamos em como aquilo será útil para as nossas vidas. Ou também quando contratamos serviços, pensamos em qual vai ser a utilidade a respeito daquele serviço que estamos contratando ou do produto que estamos comprando. E, frequentemente, o que pode passar na nossa cabeça? Será que sou útil para alguma coisa? Será que eu ainda sirvo para servir? Ou será que esse negócio de ser uma pessoa útil é somente para pessoas que estão no ministério ou para quem tem um chamado específico? Não, nós somos pessoas úteis para o reino de Deus. E aqui, através da vida do jovem Marcos, nós vamos ver que ele, como ele conhecia os apóstolos, conhecia todo o movimento da igreja de Jerusalém e nos arredores de tudo conhecia, este homem possivelmente teve o desejo no seu coração de entender mais, de prosseguir junto com os apóstolos, pregando o evangelho, participando de viagens e de fazendo alguma coisa para ser útil para o reino de Deus. Quando nós olhamos no capítulo 12, o verso 12, nós vemos que João, que tinha por sobrenome Marcos, ele tinha uma casa, a casa de sua mãe, possivelmente uma mulher viúva, por isso não é citado o nome do seu pai, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então Marcos tinha ali a percepção de como as coisas aconteciam, de como ele também poderia ser alguém útil para Deus. Só que no meio do caminho, o que acontece? Junto com os apóstolos, quando eles chegam em um determinado lugar, este João Marcos, ele sente que ele não tem vontade mais de ir, que ele retrocede, ele quer voltar, ele não quer mais participar com os apóstolos. Bom, isto acontece, ele volta para Jerusalém. O movimento dos apóstolos e a ação do Espírito continua acontecendo. E quando nós olhamos mais à frente, o texto diz que alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé, como era parente de João Marcos, aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Isso está em Atos capítulo 15, do verso 36 ao 39. Mas a Paulo
parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo teve isso como uma deserção, como se alguém que fosse alistado para o exército, colocasse todas as roupas, pegasse as armas e no meio do caminho ele abandonasse os seus companheiros. E a Bíblia diz que houve tal contenda entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, ou seja, foi para uma outra região. Então, olha só, este jovem, além dele ter esse sentimento de inutilidade ou qualquer outra coisa que tenha acontecido na sua cabeça, ele foi a causa de uma contenda entre Paulo e Barnabé. Marcos estava entre dois mestres da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, chamado, escolhido, e Barnabé, também um levita, um homem de posses e muito instruído a respeito do caminho de Deus. E quantas vezes a nossa vida não é assim? Estamos com pessoas muito capacitadas, estamos com pessoas que temem ao Senhor, mas nós mesmos não nos sentimos úteis para o ministério e acabamos, melhor dizendo, nos sentindo que não podemos fazer alguma coisa e, além do mais, o que é o mais difícil, acabamos de ser assim motivo de problema para outras pessoas. Bom, a vida passa, a vida continua, e o apóstolo Paulo agora diz para Timóteo que Marcos era alguém muito útil para o ministério. O que eu vejo aqui nesta passagem? Eu vejo o Deus de graça e o Deus de misericórdia. Aquele jovem que abandonou os apóstolos era um homem que foi considerado pelo apóstolo Paulo como alguém muito útil para o ministério. Meu irmão, nossa vida é cheia de desafios. Nós passamos pelas maiores dificuldades. Muitas vezes nos acovardamos e isso é natural. Quantos de nós não nos empolgamos com um projeto e logo após ficamos desanimados, frustrados e queremos voltar atrás? E isso muitas vezes não fica apenas no campo do pensamento. Isso acontece mesmo, como aconteceu com o jovem Marcos. Mas nós vemos que em Cristo há a reconciliação, há o perdão e há a restauração. Por isso que Paulo, mesmo preso, diz que Marcos era alguém muito útil para o ministério. Ele aparece ainda em algumas outras passagens do Novo Testamento, aliás, como alguém que está sendo citado. Por exemplo, Colossenses 4,10. Cumprimento-vos, Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções, se ele for até vós, recebei-o. Ou seja, todos aqueles problemas, aquelas contendas já haviam sido superadas e o Marcos, homem útil para o ministério, estava sendo lembrado e sendo mencionado. Bom, este Marcos diz, podemos entender perfeitamente que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. E como é alguém que passa de inútil para útil, como alguém que passa de desertor para alguém pronto para o trabalho, executa tal tarefa como, por exemplo, escrever o Evangelho a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, isto é o que Deus faz. Deus pega pessoas que se sentem inúteis, incapazes, que até mesmo às vezes fogem de determinadas circunstâncias e usa em suas poderosas mãos de graça como instrumentos para o seu reino. Meu irmão, eu não sei como você tem se sentido ultimamente, se um sentimento de inutilidade tem tomado conta do seu coração, em que você pensa assim, poxa, para mim já não dá mais, eu tentei um projeto assim e não consegui. E isso relacionado muitas vezes ao Evangelho. É muita decepção, as pessoas me frustram. Mas aqui Marcos, até onde sabemos, ele não fica se lamentando. Poxa, me prejudicaram no ministério, me fizeram aquilo. Marcos foi o causador de muitos problemas. Marcos foi alguém que abandonou, mas Marcos agora é alguém útil para o reino de Deus. Talvez até a velhice, a idade vai se avançando e nós nos sentimos assim, incapazes. Afinal de contas eu já sou velho, se eu fosse mais jovem eu doaria mais do meu tempo e faria alguma coisa. Bom, nós vemos que
Até mesmo na velhice, aqueles que servem a Deus ainda podem ser muito úteis para o reino de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 92, nós vemos que a partir do verso 12 está escrito assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. É isso que Deus faz. Deus sempre nos mantém úteis e frutíferos para o seu reino, independente da nossa condição de fraqueza. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde, e que possamos entender que em Cristo somos úteis, apesar de todas as dificuldades que podemos enfrentar. Grande abraço, continue acompanhando nossos podcasts e até mais.